Bom dia a todos. Que Jesus, nosso benfeitor amigo, que nos reúne hoje nesta casa, bendizendo a oportunidade de estar aqui, da reunião amiga, fraterna, da alegria em nossos corações, possa envolver-nos na continuidade dessas bênçãos e na oportunidade de querer aprender e servir. No ano de 1864, Allan Kardec publicou o livro de ouro da doutrina espírita, intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele, na introdução do livro, que ele estava em busca de um código moral que ajudasse no desenvolvimento do pensamento e que não se envolvesse com um culto ou outro, mas que servisse a todos como forma de entendimento, como forma de compreensão. E ele encontra, então, esse código no Evangelho, no Novo Testamento. Daí, ele nomear Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho, ele resgata, então, os ensinamentos do Evangelho, do Novo Testamento, conforme o entendimento espírita, à luz da doutrina espírita. O Evangelho, o Novo Testamento, tem alguns itens interessantes. Segundo Kardec, as matérias do Evangelho são divididas em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida de Jesus. Teria nascido Jesus em Belém, teria nascido Jesus em Nazaré. A segunda matéria do Evangelho são os milagres. Jesus teria realizado milagres, Jesus teria salvado Lázaro, que estava morto, teria feito Lázaro renascer, voltar das cinzas. A terceira matéria dos evangelhos são as profecias. Será que Jesus previu o final dos tempos ou não previu o final dos tempos? E a quarta matéria dos evangelhos são as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas. Como, por exemplo, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Alguns entendem que Deus e Jesus são a mesma personalidade. Outros entendem que não. E o quinto tópico dos evangelhos é o código moral. É o ensino moral. O ensino moral é inatacável, é único. Enquanto as outras matérias do Evangelho são motivos de controvérsia, teria nascido em teria nascido em Belém, teria nascido em Nazaré, realizou milagres, não realizou milagres. Enquanto estes são motivos de controvérsia, a quinta matéria do Evangelho, ela é inatacável, ela é única, é o código moral. E é este código moral que Allan Kardec resgata para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse nosso livro de ouro, livro de cabeceira, livro do dia a dia, livro doutrinário que traz os ensinos da lei divina e, ao mesmo tempo, livro consolador, livro que enxuga as lágrimas, que nos faz compreender o sentido da vida, permitindo-nos uma realização interior mais plena, mais cômoda, mais tranquila. Ele, então, se utiliza desse código moral para estabelecer no Evangelho segundo o Espiritismo as regras de conduta que Jesus já havia abordado. Sobretudo, ele trata
dos capítulos de Mateus 5, 6 e 7, em que Mateus fala do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha resume todo um código divino, todo um código de vida, né? Não é à toa, né, que Kardec, em alguns capítulos, sendo 5, 7, 8, 9, 10, intitula justamente as bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha. Então, Mateus, eu vou me permitir ler, para que nós possamos relembrar e compreender algumas coisas e pensar em alguns entendimentos. Mateus inicia o capítulo 5 dizendo: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Jesus sobe ao monte e inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Quando ele inicia o Sermão da Montanha, ele vem trazer essa mensagem de ética, essa mensagem de conduta, né? Essa síntese do cristianismo, né? Essa mensagem de como lidar com os afazeres do dia a dia, com as dores, com as dificuldades, com os problemas que envolvem-nos no lar, no trabalho, no nosso dia a dia. E ele inicia por essas bem-aventuranças, que são as 7 virtudes, bem-aventurados, aqueles que choram, aqueles que são misericordiosos, são as 7 bem-aventuranças e as 2 perseguições. Também seremos bem-aventurados quando disserem de nós injúrias, né? E soubermos nos comportar nessas injúrias, soubermos lidar com essa dificuldade. Seremos bem-aventurados. Essas bem-aventuranças que iniciam o Sermão da Montanha e que depois se seguem no capítulo próprio 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, são muito sintéticas, né? Existem 5 características interessantíssimas do Sermão da Montanha. E a primeira característica do Sermão da Montanha é a própria síntese. O Sermão da Montanha é conciso, né? Ele é lacônico, ele é claro, ele é rápido, ele é sucinto, ele é preciso, né? Ele é de fácil compreensão. Essa síntese faz com que as coisas não sejam de preocupações duradouras, de preocupações eternas, que nunca se acabarão, de dores que irão para a eternidade. Não. Né? Nessa característica da síntese do sermão, ele diz que tudo é rápido, tudo se dá de uma forma sem preocupações, sem complicações. É a síntese do Sermão da Montanha, que é a primeira característica. A segunda característica do Sermão da Montanha é a preocupação com o ser.
Porque nós nos preocupamos muito no fazer. Nós fazemos muitas coisas, né? Nós fazemos cursos, nós fazemos seminários, nós fazemos estudos, né? A nossa vida é um mar de preocupações. Muitas vezes não nos faz dormir à noite, nos faz perder o sono, tamanhas as preocupações do dia seguinte, tamanhas as preocupações do dia a dia, daquilo que nós temos que fazer. E, em verdade, são muitas coisas. Temos que fazer muitas coisas. Temos muitas preocupações, né? A vida nos traz preocupações. Mas o Sermão da Montanha privilegia o ser. Eu tenho que ser antes de fazer, né? Há uma lição de Emmanuel no livro Vinha de Luz, de número 110, em que ele trata desse assunto. Uma lição chamada Caridade Essencial. Belíssima. Seria muito interessante a leitura, em que ele diz que nós fazemos muitas coisas. Nós fazemos a caridade muitas vezes de uma forma global, de uma forma geral. Nós damos muitas coisas. Nós damos alimento, nós damos água, nós damos um remédio, nós damos um livro que consola, que auxilia. Nós damos o ombro amigo, muitas vezes, a nossa presença. Nós damos do nosso tempo para auxiliar os outros. Que caridade maior seria essa do que dar do seu tempo, do que dar o seu carinho para o outro, do que sentar-se e ouvir e escutar o choro de outro, as lamentações e poder consolá-lo? Diz ele que são aspectos de uma mesma virtude, que se chama caridade. São vestiduras da caridade. Dar o alimento, dar a água, dar o remédio, dar o ombro amigo, a palavra conselheira. Muitos dizem, quer mais caridade do que essa? Dar do seu tempo para alguém, poder ouvir alguém, dar um conselho, poder falar de Jesus. Como quando a gente vem aqui à frente e fala de Jesus. Quer caridade maior do que essa? E diz Emmanuel, então, nessa lição, estas vestiduras de uma mesma virtude que se chama caridade são dignas, fazem parte da nossa vida, são necessárias. Mas, e toda vez que ele coloca o mas, né, essa conjunção adversativa, a gente pode esperar que aí venha alguma coisa diferente, né? Mas antes da caridade material, né, daquela que dá, nós precisamos exercitar a caridade essencial, que é aquela do ser, que é aquela de falarmos, estarmos juntos de Jesus, fazermos aquilo que Jesus propõe nas suas bem-aventuranças. De nada nos adianta dar coisas, que são importantes também, fazem parte da vida, e são nomeadas como caridade, se dentro de nós o ser ainda não está predisposto à modificação. Precisamos fazer, mas precisamos ser. A nossa vida exterior precisa exprimir aquilo que é a nossa vida interior. O nosso interior é mais importante. E quando nos desnudarmos da carne, quando o corpo físico não fizer mais parte do nosso dia a dia, o ser será o importante. O ser vai exprimir a nossa essência, aquilo que realmente aprendemos e que realmente fazemos. Então, nessa lição, ele fala dessa caridade essencial, que é uma das sínteses do Sermão da Montanha. Essa preocupação com o ser. Ser é mais importante do que fazer.
A terceira síntese do Sermão da Montanha é a renovação dos padrões da vida física, da vida material. O Sermão da Montanha renova os padrões da nossa vida física. Vem dizer que a nossa vida física é importante. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são misericordiosos, os pobres de espíritos, os pacíficos, os que têm puro coração, porque esses sentimentos são necessários para a vida física, para a vida de inter-relação para o outro. A vida física é importantíssima, cuidar do corpo, cuidar das nossas necessidades materiais é de extrema importância. Redefine os padrões da vida física, mas também redefine os padrões da vida espiritual. Ter confiança na vida espiritual, ter confiança na sequência da vida, acreditar na morte, acreditar que a morte não é o fim, é a continuidade da vida. Estamos aqui num momento delimitado, extremamente necessário para a conclusão de tarefas específicas para a nossa encarnação, para a nossa vida, para a continuidade no retorno da vida espiritual, para que essa busca do reino de Deus, que não é exterior, mas é interior, como já disse Lucas no seu evangelho, já colocou um ponto final nesse reino de Deus, ele está dentro de nós, finalmente, nessa conquista interior, nessa redefinição da importância da vida material, da alegria de viver e da alegria de morrer também, para o retorno, para a concretização dos nossos afazeres. Uma quarta síntese do Sermão da Montanha é justamente a linguagem fácil. Além da síntese, a linguagem fácil, sem linguagem teológica, sem palavras difíceis. Nós não precisamos de dicionários para entender a mensagem de Jesus concisa, específica, própria para cada coração do Sermão da Montanha. E, finalmente, a quinta síntese, a quinta característica do Sermão da Montanha é o conceito de pureza. Vem falar da pureza de coração, livrar o coração de todo ato exterior. E no Evangelho nós já encontramos isso em uma das mais belas passagens, quando Jesus encontra-se com uma determinada mulher, quando ele vai a Jerusalém e passa pela Samaria, e aquela mulher ali está no poço, retirando água, aguardando a concretização do seu afazer, e Jesus, conversando com essa mulher, lhe diz num determinado momento: Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E não no templo de Jerusalém, ou no monte de Garizim, ou na igreja católica, ou na casa espírita, ou num lugar específico. Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. É esse conceito de pureza, na pureza de coração, no ser, no indivíduo ser, querer modificar-se, independente do que o outro é. Cada um vai responder individualmente pelas suas conquistas no mundo físico. Daí o Sermão da Montanha redefinir esse conceito de mundo físico, que é a escola, que é o hospital, para a nossa necessidade de aperfeiçoamento. Sem olhar o que o outro faz ou deixa de fazer, mas olhando aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é o meu compromisso, independente do que o outro faz ou não. Então, essas 5 sínteses do Sermão da Montanha redefinem essa mensagem de salvação com essa ideia de servir. Jesus já havia dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. A mensagem do Sermão da Montanha é uma mensagem de serviço. Viemos para servir, viemos para transformar, ir além da forma, sublimar, subir um patamar. Querermos estar um patamar acima, estar melhores um dia depois do outro. E se não conseguirmos, se
ao analisarmos, detectarmos que aquele dia não foi fácil, que as dificuldades vieram e nós resvalamos, as oportunidades se refazerão num novo dia. Porque o conceito do Sermão da Montanha é o conceito de reflexão, de análise. Eu não consegui dessa vez, pretendo conseguir numa próxima. São as tentativas e fracassos, muitas vezes, mas com êxitos que advirão de tentativas reiteradas no nosso dia a dia. Nessa estrutura moral que Kardec buscou para estabelecer o Evangelho segundo o Espiritismo, esse código moral, na busca do Sermão da Montanha, foi estabelecido, então, o sentimento, o sentido de ética, os valores da vida espiritual, de conduta, valores que devem ser cultivados através do trabalho, porque não é fácil modificarmos-nos, transformarmos-nos, sublimarmos-nos. Para nós ainda é muito difícil, porque somos espíritos que estamos num caminho, numa senda, tentando atingir o progresso, tentando entender o que é isso. Estamos no nosso início de aprendizado. E tudo isso requer muito trabalho, muita dedicação. Esse é o código divino do Sermão da Montanha que Allan Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente analisa o Sermão da Montanha, a gente pode pensar, como alguns estudiosos aí já o fizeram, que o Sermão da Montanha tem um sentimento, um sentido de ascensionalidade, de subida. Poderíamos pensar que Jesus, na sua didática extrema, no seu conhecimento do ser humano, das nossas dificuldades, trouxe uma escala ascendente através do Sermão da Montanha. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos pede para que nós comecemos a cultivar a humildade. Esse sentimento que nos mostra o quanto nós somos ainda difíceis e pequenos. Quanta dificuldade nós temos em entender. Quantos aplausos nós ainda buscamos. Quanta aceitação alheia nós ainda queremos. Quantos elogios ainda serão necessários na nossa vida para que nós sejamos felizes. E aí ele começa, pelos pobres de espírito, a nos solicitar a busca da humildade. E é esse sentimento que faz com que a gente comece a ver as próprias limitações, as próprias dificuldades que temos em entender, em perdoar, em saber que ainda falamos errado, que ainda pensamos errado, agimos errado, queremos buscar e muitas vezes encontramos aquele muro que não nos deixa subir, muitas vezes nos entendendo como paralítico, que os amigos convidam Jesus para tirá-lo da casa pelo telhado, porque a multidão envolve a casa e o paralítico não consegue sair pelas portas laterais, porque a multidão dos erros, a multidão das dificuldades, do orgulho ainda está envolvendo. E os amigos então convidam Jesus para que entre nessa casa, que vá até lá, que cure esse paralítico. E como ele não consegue sair pelas portas laterais, os amigos o retiram pelo telhado. Porque mãos amigas sempre estão nos convidando, sempre estão nos erguendo para que nós subamos e de alguma maneira possamos sair do orgulho, da dificuldade. Então, o convite à humildade, o convite a entendermos essas nossas limitações, não querermos ser mais do que aquilo que somos, mas almejarmos a busca de sermos mais, mas com essa humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são humildes. Atingindo a humildade, ele diz, bem-aventurados os que choram. Ele nos conclama a buscar a resignação, que é o sentimento daquele que compreende, que aceita
quando as coisas não podem ser mudadas. Porque muitas vezes elas podem ser mudadas. Muitas vezes dependem de nós. Muitas vezes nós choramos porque não perdoamos. Nós sofremos por causa do orgulho exacerbado. E se o orgulho começa a desaparecer, se o perdão aparece, começamos a chorar menos. E as dificuldades ficam menores. Mas muitas vezes as dificuldades são grandiosas e não dependem de nós mudá-las. Aí entra a resignação, essa submissão a uma vontade alheia. Então, quando nós adquirimos a humildade, adquirimos a resignação, Jesus nos chama a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Ele nos conclama ao pacifismo, sermos pacíficos, termos amor à paz, amarmos a paz, falarmos com mais delicadeza, entendermos o outro na sua agressão, na sua violência, e não sermos violentos como o outro, sermos delicados, sermos dóceis. Então adquirimos a humildade, a resignação e somos pacíficos. Aí ele nos conclama, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nos conclama ao senso de justiça, esse sentimento, não é? Que quer determinar a igualdade, a dignidade entre todos, um estado igual em que todos possam ter, em que todos possam ser felizes. Aí temos o senso de justiça, detectamos, entendemos o que é justiça, já somos humildes, já somos resignados, já somos pacíficos, já temos o senso de justiça, e aí ele nos conclama, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que põem o coração, que têm o coração, que têm a compaixão. Aí o amor já começa a fazer parte da nossa vida. Nós temos simpatia pela tragédia do outro. O nosso coração está verdadeiramente nesse sentimento. Nós entendemos e nos compadecemos com a dor do outro. Mas nós somos verdadeiramente compassivos, nós realmente temos dó da dor do outro, quando o outro, não na sua tragédia, mas no seu orgulho, no seu sentimento de ira, de cólera, se manifesta contra o outro, no seu sentimento de desamor contra a humanidade ou contra algumas pessoas em específico. E com este é mais difícil ter a compaixão. Que termos compaixão na tragédia é fácil. Nós nos compadecemos com a tragédia de Brumadinho, entre tantas. Nós oramos, nós choramos. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar do outro, que perdeu entes queridos, que perdeu a dignidade. Enviamos coisas materiais, enviamos sentimentos de oração. Eu julgo ser tão fácil me compadecer ali, na tragédia, na agonia, na angústia. Eu julgo ser mais difícil me compadecer quando, pelos meios de comunicação, eu vejo que uma pessoa matou outra, que uma pessoa estuprou outra, que uma pessoa roubou toda a dignidade de outra. Eu tenho compaixão da vítima, mas do verdugo, esse, eu gostaria que ele fosse para a cadeia, que ele fosse preso, que ele fosse algemado, e que outras coisas acontecessem com ele, não é assim? É o nosso sentimento, é o nosso lado belicoso, é o nosso lado de ira que se manifesta. Mas o Sermão da Montanha nos pede, bem-aventurados os que têm compaixão destes, sobretudo, dos que ferem, dos que fazem sofrer. Porque este está condenado. Este vai ter que dar de volta para a misericórdia divina aquilo que ele tirou. Este é digno verdadeiramente de compaixão. E nós, se não perdoamos, somos dignos de compaixão também. Somos dignos dessa misericórdia. Mas se nós já adquirimos esse sentimento,
né? Bem-aventurados os misericordiosos, já temos a humildade, já temos a resignação, o pacifismo, o senso de justiça, já temos essa compaixão, já partimos para o penúltimo grau das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que veem em tudo a face de Deus. Aquele que vê no próximo a face de Deus. Aquele que vê no próximo o potencial divino, seja ele a vítima ou seja ele o verdugo. Mas Jesus não fala de ingenuidade, porque ele mesmo disse, nós devemos ser dóceis como as pombas, mas devemos ser também como a serpente, prudentes, não ser ingênuos, saber identificar, né, o que cada um tem, o que cada um dá, estar no mundo, presenciar o mundo, saber que no mundo existe a dificuldade, existe a maldade, existem muitas coisas ainda neste mundo de expiação e provas ruins, mas se nós identificamos no outro o potencial de grandeza, de sublimação, de transformação, e todos nós o temos, seja o verdugo mais cruel, nós já atingimos essa pureza de coração. Já somos humildes, resignados, já somos pacíficos, já temos o senso da justiça, já temos a compaixão e temos a pureza de coração. Aí, para o último degrau, estamos pertinho. Bem-aventurados os pacificadores. O amante da paz, aquele que leva a paz, aquele que conduz a paz, o amigo da paz. Não é à toa que a última das 7 bem-aventuranças é o pacificador. É aquele que leva a paz, independente do lugar onde ele está. Como diz Joana de Ângeles, floresça onde estiver plantado. Independentemente de onde você estiver, você é o pacificador, você leva a paz. Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, diz o seguinte: pacificador é aquele que aceita em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhe compartilham a marcha. Pacificador é aquele que aceita em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os próprios recursos da alma, levando a paz. Porque ele já é humilde, ele já é resignado, ele já tem compaixão, ele já tem senso de justiça, ele já tem a pureza de coração. Então, com as próprias conquistas da alma, ele leva a pacificação, ele é o pacificador. Daí, o próprio Emmanuel dizer no livro A Caminho da Luz, todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Daí, Allan Kardec, no ano de 1864, pensar nesse código de conduta moral para todas as classes, religiosas, sociais, com o intuito do entendimento nivelado, fácil, de compreensão, sem rebuscamento, sem palavras difíceis, buscar na segunda revelação trazida por Jesus esse código moral. Só poderia estar ali. Daí o tríplice aspecto do Espiritismo. Esse aspecto que nós chamamos de religioso, mas é o aspecto moral, é o aspecto da ética, da conduta. Busca na segunda revelação que é Jesus e traz no Evangelho esses ensinos que são para a vida, para o nosso dia a dia. Quebram o nosso dilema de ética, porque nós vivemos nos momentos difíceis, em dilemas de ética, em que muitas vezes a nossa ética, nosso entendimento já nos diz, não faça, mas o nosso dilema
é mais forte e se contrapõe a essa ética, e nós realizamos muitas vezes atos abusivos, difíceis, nós perdemos a chamada paciência, né? E depois nos arrependemos. Mas já estamos a caminho, já estamos refletindo, já estamos pensando, já sabemos que é errado e estamos tentando vencer, então, esse monte, né, em que Jesus subiu para proferir as bem-aventuranças. Dizem os estudiosos que Jesus venceu os 3 montes. Né? Ele venceu o Monte Tabor, em que ele, esplendente de beleza, né, com os seus discípulos, ali subiu e se transfigurou, né, maravilhado com a beleza em que ele ficou. Ele venceu esse monte e ali ele desvelou-se. Posteriormente, ele foi ao segundo monte, que é o Monte das Bem-aventuranças. Nesse, ele proferiu a nossa conduta de ética, né, a nossa conduta moral, as bem-aventuranças que vêm trazer o sentido da vida, que nos vêm dar alegria das ações, dos pensamentos, com carinho, que fazem bem para nós, que são bons para nós, que vêm nos trazer o sentido do perdão, que é bom para quem dá, para quem recebe também, mas é melhor para quem dá. Perdoar é bom para aquele que dá, diz Joana de Ângeles. E no Sermão da Montanha ele vem falar, entre outras coisas, do perdão. Neste monte, no Sermão da Montanha, ele estabeleceu as diretrizes do amor. Posteriormente, ele galga um terceiro monte, que é o Gólgota. Aparentemente vencido, ele triunfou. E deste monte, que é o Gólgota, ele mostrou, ele vivenciou para a humanidade como nós deveríamos, no nosso dia a dia, enfrentar as dificuldades. Através da cruz das dificuldades, da luta, do labor, dizendo ao Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E entregar a lei divina, a nossa vida, para que o nosso crescimento espiritual possa se fazer. Estes montes representam as nossas vidas, a nossa caminhada. Nós galgamos a cada dia um monte. Temos que subir um monte na representação dos nossos atos, para a consecução das nossas atividades do dia a dia, com muito trabalho, com muita dificuldade, mas que é a necessidade espiritual. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, sobe ao monte, e a multidão o seguindo, ele sobe ao monte, diz Mateus. Ele profere as bem-aventuranças, capítulo 5, ele continua capítulo 6 e capítulo 7, que eu gostaria que vocês lessem em casa, Mateus 5, 6 e 7, que é o resumo de todo o Sermão da Montanha. Quando Mateus termina o capítulo 7, inicia o capítulo 8, ele diz, Jesus, descendo do monte, a multidão o seguiu. Que nós possamos ser essa multidão. Nós somos essa multidão. E estamos, há vários séculos, ouvindo o Sermão da Montanha. Será que nós já subimos no monte com Jesus, ouvimos o que ele disse, e quando ele desce do monte, nós o seguimos? Será que Jesus, ao descer do monte, deixou um espaço para que nós, como criaturas humanas, pudéssemos então subir nesse monte? Ele desce para que nós subamos, para que nós possamos subir nesse monte, porque por enquanto estamos ainda no monte da autoridade, no monte da fortuna, no monte da beleza física, no monte do poder, né? São sacerdotes com muito poder, são oradores espíritas com muito falar, são juízes sem conceitos, né? São pessoas em todas as posições da vida, empresários, comandantes,
muitas vezes sem escrúpulos. Estamos nos montes da vaidade, angustiados, infelizes, porque não é o monte correto. É o monte que, vindo uma pequena tempestade, o derruba com facilidade. Então, que nós possamos aproveitar as dicas de Jesus e aproveitar que Ele, descendo daquele monte, nos deu espaço para que possamos subir nele e refletir nessas bem-aventuranças, refletir no Sermão da Montanha, que representa toda uma ética de vida, todo um comportamento humano, e começarmos a realizar dentro de nós este comportamento, para que possamos viver, como ele o disse, em espírito e verdade, e sermos, e esse ser expressar a nossa vida exterior através dos nossos lábios, do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa palavra amiga, mas com o coração em tudo que estivermos. Que Ele possa nos abençoar e nos conduzir aos lares, sempre com muita paz.